Muito boa tarde, estamos começando mais uma Expressão no Ar na página do Amazonas Atual. Convidamos você agora a bater um papo conosco sobre os últimos acontecimentos da política e também as informações que estão postadas aqui no site Amazonas Atual. Nós começamos então com esse imbróglio ainda, né, Kleber, da Justiça e das eleições, né? O Supremo Tribunal Federal já tem três recursos contra a decisão do ministro Ricardo Lewandowski, que na semana passada suspendeu o processo eleitoral no Amazonas. Então, esses três recursos é um mandado de segurança do José Ricardo e dois agravos regimentais, né? O agravo regimental de autoria do senador Eduardo Braga e outro de autoria do deputado Luiz Castro, da Rede. Então, os três são candidatos na eleição, né? E entraram com esses recursos para tentar suspender os efeitos da decisão da semana passada e manter as eleições diretas para governador do estado. O que a gente aguarda agora, Kleber, é uma decisão da ministra Carmen Lúcia, né, que é a presidente do tribunal. Só para explicar para o nosso ouvinte, o agravo regimental, se fosse num tempo comum, né, ele seria julgado pelo próprio relator Ricardo Lewandowski. Mas como a gente está no período de recesso forense, né, de férias do judiciário, esses recursos, se fossem julgados pelo relator, só seriam julgados em agosto, né, quando termina as férias. Então, como ele tem uma urgência ali para a decisão, ele vai para a presidente do STF, a ministra Carmen Lúcia, que é a pessoa que está no plantão judicial do STF. Então, os advogados aguardam aí para qualquer momento uma decisão da ministra. Eu conversei agora há pouco com a assessoria do deputado José Ricardo, né, e o advogado está ali minuto a minuto acompanhando esse processo, que agora é eletrônico, né? Então, no momento que a ministra tomar essa decisão e essa decisão for colocada nos autos lá, né, no processo, a gente sabe aqui, a gente vai ter essa informação e vai trazer para vocês. Inclusive já estão com ela, né? Os três processos já estão com a ministra e só aguardando realmente a decisão dela. Exatamente, esses processos eles passam por um trâmite lá no judiciário, né? E aí quando ele está concluso para o relator, significa que o relator já está ali apto para julgar o processo. Então todos os processos, tanto o mandado de segurança quanto os agravos regimentais já estão conclusos e já estão na mesa da ministra para tomar a decisão. É claro, a gente entende que são centenas de processos tramitando aí de todo o país, né? E a gente fica na expectativa de que essa decisão saia logo. Eu conversei com advogados hoje e a informação que eles têm é de que até quinta-feira essa decisão deve sair, mas ela pode sair, né, hoje, né, terça-feira, como pode sair amanhã, mas quinta-feira é um prazo ali que eles trabalham, os advogados estão trabalhando no limite para que essa decisão seja tomada. Inclusive, Valmir, no jogo político, não há outra alternativa para os candidatos, né? Para os candidatos ao governo do estado, porque eles têm que buscar realmente anular essa decisão do Lewandowski, porque senão esfria, né, o processo eleitoral e de certa forma até enfraquece os próprios candidatos e sua campanha política, né, nesse momento. Exato. A preocupação maior, Kleber, seria com os prazos, né, da eleição. Isso. Se essa decisão for tomada até esta semana, não prejudicaria tanto os prazos, porque os prazos que estão contando agora são os prazos para julgamento de recursos, né? A gente sabe que já tem recurso no TRE, tanto de embargos, né? Embargos não, são medidas contra o registro de candidatura de candidatos, né? Esses pedidos têm que ser julgados pelo juiz do pleito. Então esses julgamentos foram suspensos, essas análises aí desses processos todos foram suspensos, né? Então ele deveria ser retomado, mas o juiz pode agilizar esses processos.
A propaganda eleitoral, ela começaria dia 10, né? Isso no rádio e na televisão. A propaganda já estava liberada na rua, né? A propaganda de rua estava liberada, mas no rádio e na televisão o prazo é dia 10. Dia 10 começaria essa propaganda eleitoral até o dia 4 de agosto. Então, se a decisão for tomada ainda esta semana, né, até quinta-feira, como os advogados preveem, a gente não teria aí prejudicado esse processo da eleição, da propaganda eleitoral, né? Não teria que refazer um calendário. Mas o problema aí é o seguinte, é que uma portaria do presidente do TRE no dia 30, na sexta-feira passada, anulou, né, todas as resoluções em relação à eleição. Ele não suspendeu, ele anulou as resoluções lá de referendo, né, sem o julgamento do plenário do TRE, e a gente fica se perguntando como é que vai fazer depois, né? Se a medida for, a decisão do Lewandowski for derrubada no TRE, como é que fica essa situação? Vão se fazer novas resoluções, vão ser mexidos os prazos, vão ser modificados esses prazos da eleição? A gente vai ter mesmo uma votação no dia 6 de agosto? Então todas essas questões estão aí para ser respondidas, né, ao longo desse período. E aí, mas essas questões também só vão ser respondidas após essa decisão aí de que vai haver ou não vai haver eleição, porque tem muita gente torcendo também para que a reeleição seja indireta, né? Que esse processo seja suspenso de vez e que a eleição seja indireta. Exatamente. A ministra, não sei se ela tem um prazo curto para definir isso, como ela está no plantão e é em caráter de urgência, eu acredito que até uma decisão, ainda essa semana, a gente pode ter aí, sem dúvida nenhuma. Pois é isso que eu digo. Se for até esta semana, o processo não fica tão prejudicado, né? O processo eleitoral, e talvez seja possível manter o primeiro turno da eleição no dia 6 de agosto. Agora nós temos outras informações aí no site, né, Kleber? Isso. Nós temos aqui que a Suzan, que é a Secretaria de Estado de Saúde, anunciou que vai chamar mais 300 candidatos aprovados no concurso de 2014, né? Que é um concurso que já está gerando muita polêmica, já houve manifestações, já houve pressão, a Suzan já chamou uma parte, e aí o pessoal vai para a rua, faz nova manifestação. Hoje, inclusive, nesta terça-feira, um novo grupo acampou em frente à sede da Suzan, e daí talvez tenha sido essa pressão já imediata que o secretário anunciou que vai chamar mais 300 apenas para as fundações de saúde, né? Não é para todo o sistema de saúde. Exato, mas a reivindicação desse grupo que hoje acampou em frente à Suzan era justamente esse, né? A nomeação de servidores para as fundações e principalmente para o interior do estado também, que é o número de candidatos aprovados que foram chamados é pequeno ainda. Isso. E tem uma outra notícia aqui muito boa também, Valmir, que vale a pena o internauta acompanhar, que é o seguinte: o TCU identificou um superfaturamento de serviços deficientes em obra de porto no Amazonas. Trata-se do terminal fluvial lá de Eirunepé, né? Que o TCU chegou à conclusão lá que existe um superfaturamento de 7 milhões na obra do porto, e os serviços executados até agora são de péssima qualidade. Ou seja, o valor da obra já ultrapassou 25% do seu valor inicial. Então, é o seguinte, é um porto que no final corre o risco de afundar, né? Pelo tudo que indica aqui. Então, o TCU já notificou, inclusive, a Prefeitura, o Governo do Estado, para que tome providências, inclusive, recomendou que paralisassem a obra lá. Então, é aquela coisa da corrupção, né? Que com toda essa operação Lava Jato, com toda a pressão de Polícia Federal, de procuradores, ainda continua ocorrendo no serviço público, nas obras públicas. Pois é, essa história dos portos no interior do Amazonas não é nova, né, Kleber? A gente já teve porto que afundou, né? Já teve porto com superfaturamento, muitas denúncias contra esses portos. E o que a gente vê é que a coisa... Esse sistema corrupto não muda, né? Não muda. A gente tem a eterna questão da BR-319, né? Que se discute, há estudos e não sai
de onde ela realmente está, que é no âmbito da natureza ali, né? Que é uma questão inviável como infraestrutura viária na Amazônia, né? Inclusive começou a se debater, né, de novo essa questão agora, porque a Justiça derrubou uma liminar da Justiça Federal, a Justiça Federal em Brasília derrubou uma liminar da Justiça Federal no Amazonas que suspendia aquele trabalho de reparo naquela faixa do meio. É uma área que fica totalmente intransitável, principalmente durante o período de chuva na Amazônia, e aí o DENIT tinha uma autorização para recuperar aquela parte, para pelo menos garantir a trafegabilidade. Essa decisão da Justiça Federal havia suspendido essa licença, né, para essa recuperação. A estrada está totalmente intransitável novamente, e agora o DENIT de novo começa a recuperar aquela área. Ainda não é a liberação para o asfaltamento da BR, é só para recuperar o barro ali, né, e não pode asfaltar, é só para o trator passar ali e garantir que o tráfego de carros e caminhões e ônibus. Isso, e uma outra notícia envolvendo o concurso também, a UFAM está lançando um edital para 34 vagas de professores. O salário chega até R$ 9.500. Isso aí é possivelmente para doutores, né? Quem tem doutorado. Então, Kleber, a gente fica por aqui. Se você pode acessar outras informações no site Amazonas Atual, né? A gente está atualizando as notícias quentíssimas. Eu acho que mereceria um registro também, Kleber, essas informações que a gente tem dado do comportamento dos deputados estaduais em relação à denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer, né? Funciona o seguinte: o Procurador-Geral da República denunciou o presidente Michel Temer por corrupção passiva no Supremo Tribunal Federal, né? Esse processo está com o ministro Edson Fachin, é o relator do processo, mas para que ele tenha andamento é preciso que a Câmara dos Deputados aprove, né? Dê um sim para que o processo tenha andamento. Se a Câmara dos Deputados disser não, esse processo pode ser arquivado ou será arquivado, né? Não terá andamento no Supremo Tribunal Federal. E aí nós temos 8 deputados no Amazonas que vão precisar se manifestar nesse processo. A votação deve acontecer nos próximos dias. O governo quer pressa nesse processo, né? E estava querendo fazer ainda esta semana essa votação. E a Folha de São Paulo começou a fazer uma espécie de levantamento de quantos votos, né? Quantos votos o governo tem e como votam os deputados federais. Dos nossos 8 deputados aqui do Amazonas, apenas o Sabino Castelo Branco e o Issa Abraão já disseram como vão votar. Sabino disse que vota contra a denúncia, ou seja, a favor do presidente Michel Temer, a favor do arquivamento da denúncia, e o Issa Abraão disse que vota pela denúncia, né? A favor do prosseguimento da denúncia contra o presidente Michel Temer. O deputado Átila Lins também, que participa nesta terça-feira de uma reunião com o presidente, que é da bancada, né, de apoio ao governo Temer, também deve votar contra a denúncia, né, a favor do presidente. Exatamente. O Paulderney Avelino é um homem do governo, né, ele é aliado, de um partido aliado do governo, mas disse que não sabe ainda como vai votar. Os outros não quiseram se manifestar, né? O deputado Arthur Bisneto disse que não se manifestaria, e o Silas Câmara, Conceição Sampaio e Alfredo Nascimento. Alfredo Nascimento também disse que não se manifestaria. Isso, né? Exatamente. Então, os demais deputados não responderam à pergunta da Folha de São Paulo. E a gente ainda não sabe, então, como é que eles vão votar. Mas a gente, claro, vai acompanhar de perto essa votação para dizer como foi que votaram os deputados do Amazonas. É isso, a gente fica por aqui e convida você para amanhã acompanhar o Expressão no Ar às 14 horas, 14h10,
a gente está voltando com um novo programa Expressão no Ar. Muito obrigado e boa tarde. Até lá.